Salve, salve! Estamos no ar, que delícia! Segunda-feira à noite falando sobre assuntos bem legais e hoje está bem relacionado à mulher mesmo. Por isso, não sai daí que a gente vai fazer uma revolução feminina aqui. Aqui, o que representa para você a revolução feminina? Vamos ver o que representa para as meninas aqui? O que de verdade as nossas avós faziam e de repente ainda agrada ou não, que você fale, isso eu não faço nunca mais. Como que está a cabeça de vocês com relação a isso? Bom, muita coisa vem mudando aí, né? Desde de 1900 e pouquinho aí, o papel mesmo que a mulher exerce na sociedade. A gente sabe que é uma luta árdua, né? Então, nós temos assistido aí a cada dia um crescimento, mulheres ocupando, ainda bem, né, cada vez mais cargos importantes. Porém, ainda nós temos presente um grande preconceito, um grande machismo, né? Alguns padrões culturais enraizados, principalmente naquela ideia de criar um estereótipo para o papel da mulher na sociedade, de como tem que ser a mãe, a mulher mesmo, a companheira, sim, enfim, de que a mulher tem que ser delicada, tem que ser doce, tem que ser uma série de questões. Então, ainda há uma barreira muito grande a ser ultrapassada, mas já caminhamos bastante ainda tem coisa. Os tem que, né? A revolução, para mim, é uma coisa que as nossas vós não faziam, que é o direito e a liberdade de você ser responsável pelo seu próprio prazer, inclusive o prazer sexual. Então, para mim, isso é uma revolução. Verdade. Eu já diria assim, né, que para a maior parte das mulheres, a questão da subserviência, né, de ser servil, isso não combina nada. Né? E isso lá atrás, eu acho que tinha uma definição desse papel, uma condenação quando uma mulher se rebelava, mas a gente tem mulheres sensacionais no passado que viraram, né, do avesso essa concepção. Mas eu acho que o que mais mudou é que isso não é mais... não está na nossa cabeça que a gente tem que ser isso. Você pode querer ser parceira, você pode querer ajudar, você pode querer colaborar. Você não precisa estar sob holofote o tempo todo. Você pode estar se você quiser, mas não ser mais servil. Ajudar no que vale a pena e fazer o seu caminho sempre. Eu acho que é por aí. Será que eu tenho que ir na contramão? Então, eu vou na contramão. Como ato revolucionário na minha própria família, eu fui a primeira mulher a sair de casa. A primeira mulher também a fazer uma faculdade. Então, eu fui a primeira mulher a conseguir pagar por mim própria, né? Pelo próprio esforço, essa faculdade, o meu sustento ali. Só que, ao mesmo tempo, eu percebo que a mulher ela desempenha tão bem os papéis aos quais ela assume como responsabilidade, desde uma deputada federal até mesmo uma chefe de cozinha, que a grande habilidade dela é servir. Então, eu vou na mão de que é revolucionário também servir. Mas, então, só corrigindo aqui, talvez eu tenha sido mal interpretada, porque não estou falando de não servir, estou falando de não ser servil, não ser submissa. Sim. Eu faço porque eu quero fazer. Tá. Eu acho que, na verdade, o que eu percebo também é um grande despertar, né, assim, de muitas coisas que as mulheres aceitavam e hoje já não aceitam, né? Então, por exemplo, eu não tive muito contato com avós, né? Não conheci minha avó, enfim, a minha outra avó não convivia muito com a gente, mas de padrões assim de mãe, por exemplo, né? Ó, isso você tem que aceitar, o casamento é assim assado. Então, referências que depois quando você para ver, você fala, eu não aceito isso. E por que a minha mãe, né, aceitava certas coisas? Então, eu vejo um grande despertar das mulheres nesse incômodo de falar, não, aqui não, isso eu não aceito mais, isso não é mais para mim, né? Eu acho que além de ser uma revolução, é um despertar, né, de consciência, de saber o próprio prazer, de saber o que quer,
mulher, né, de ir em busca mesmo, de não depender, né, mais de alguém falar o que tem que ser feito. Eu acho que também eu passei muito por isso, também saí de casa cedo, né? Eu fui a revolucionária da família primeiro, então. Muito lindo mesmo. Essa questão da mulher ocupar os espaços que ela realmente desejar ocupar, isso é importante, né? Hoje, se estou onde estou, eu devo muito a todas as mulheres aí que fizeram a gente chegar até aqui, né? É o que eu falo da invenção do fogo, né? Quantas pessoas morreram queimadas até que o fogo fosse dominado pelo ser humano? Né? É exatamente isso que acontece. E, Gleice, voltando para ti, você faz parte mesmo de um mundo extremamente masculino. Nunca houve nenhum tipo de preconceito? Você nunca passou por... Porque quando eu tive a Kaane, eu era a única mulher que trabalhava no setor de motelaria. E muitas vezes, quando eu chegava nos motéis para vender... Muitas vezes a própria recepcionista perguntava para mim se eu ia esperar o meu acompanhante ou se eu podia entrar já para o quarto. Né? Então, e até que falava, não, eu vim vender. Né? Então, como é para você lidar? Porque é um cenário bem masculino mesmo. Sim, eu já tive muitos momentos, assim, histórias até que são engraçadas depois que a gente passa, de clientes realmente. Ela é a dona da empresa? Essa é a pergunta. Nossa. E eu trabalho com o Brasil todo na área de papelão do lado, né? Os meus clientes fazem caixa de papelão, então são empresas familiares, predominantemente masculina, onde essas pessoas têm uma cultura no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, sulista, né? A minha família é do Sul, né? Do Paraná, nós somos pé vermelho, e isso muitas vezes chocava meus clientes. Teve alguns clientes que fez chamada de vídeo para ver se era eu mesmo. Mas tem que usar de subterfúgio, gente. Como assim? Como assim? Né? O produto é bom. É só porque ela é uma mulher. Alguém aqui já sofreu preconceito por conta da profissão? Sim. A primeira vez, eu sou irmã de militar, e aí uma vez eu fui chamada para fazer uma palestra, a princípio, para a rede do GIR do BOP de São Paulo. E aí, eu liguei para o meu irmão para pedir algumas dicas, né? Porque ele é militar, eu nunca tinha palestrado só para homens, inclusive militares, agentes de segurança, agentes penitenciários, né? E eu lá, 1,5 metro de altura, fazer o que no meio desse povo? E aí ele me deu umas dicas, tá? Então, quando eu cheguei lá, que eles viram, eles acharam, ouviu alguns comentários dizendo assim, mais uma psicóloga. Né? Então, essa foi a primeira recepção. E aí, depois, muito do que você falou, se colocar. Né? Então, quando você sabe o seu propósito e você sabe o que você veio fazer aqui, você dá show em qualquer lugar, essa é a verdade. Né? Quando você vive a tua essência, as pessoas te respeitam pelo exemplo. Então, eu cheguei lá mostrando que eu não era mais uma psicóloga ou psicoterapeuta ou motivação e nada disso. Eu era uma pessoa que passei pelos processos que muitos deles vivem, que é suicídio, né? Depressão profunda, síndrome de pânico, e eu superei tudo isso trabalhando as minhas emoções e a minha mente. Muito bom. Vamos chamar a galera dos quadros, é isso mesmo. Cris Anella com o quadro Beleza e Negócios. Logo em seguida, Monize Tesser com o Empresário Legal e Francisca Muraca com a Ciência da Felicidade. Olá, sou a Cris Anella, coach especialista em treinamento comportamental, atendimento, beleza e vendas. E este é o quadro Beleza e Negócio, criar envolvimento e gerar resultados. Hoje o tema é como encantar o cliente. Vendas é relacionamento. No encontro anterior, falamos dos fatores importantes para encantar o cliente. Hoje, vou falar sobre proatividade. Esteja disponível para atendê-lo no momento em que ele sinalizar. Mostre o seu interesse em ajudá-lo. Dê o melhor de você. Segundo, empatia. Se coloque no lugar do cliente. Durante o atendimento, não fique no celular ou em conversas paralelas. A prioridade é da pessoa que está à sua frente. Não coma ou boceje enquanto estiver atendendo, para não ser considerado mal educado. Seja resiliente. Durante o atendimento, não fale dos seus problemas pessoais. Não fique se lamentando. Um profissional resiliente tem a capacidade de se recuperar rapidamente frente a uma emoção e uma situação difícil. Ao se deparar com um cliente mal educado ou agressivo, não discuta, grite ou seja irônico. Pare, respire fundo, mantenha a sua postura
e inteligência emocional. Etiqueta. Evite discussões ou conversas paralelas na frente do cliente. Se afaste do local ou converse em outro momento. Investir um atendimento multicanal. A tecnologia veio para mudar completamente as interações entre empresas e clientes. Assim, ele pode optar por qual canal quer ser atendido. Foco na solução e garanta a satisfação do seu cliente. Cumpra prazos combinados. Caso não seja possível, informe o motivo e busque alternativas. Quando o cliente quiser trocar o produto, esteja pronto para atendê-lo com o mesmo entusiasmo do primeiro atendimento. Se aconteceu alguma coisa errada durante esse atendimento, tenha humildade, peça desculpa pelo erro cometido. Seja honesto, é o mínimo que deve ser feito para o cliente. Busque resolutividade, ou seja, é a capacidade de resolver efetivamente os problemas do cliente. Portanto, o atendimento impacta diretamente nas vendas. São atitudes simples que geram grandes resultados. Eu sou a Cris Anella e este é o quadro Beleza e Negócio. Me siga nas minhas redes sociais. Beijos e até a próxima semana! Olá, eu sou Monize Tesser, advogada especialista em direito empresarial e esse é o quadro Empresário Legal. Eu já falei para vocês aqui exaustivamente as vantagens de se registrar e atuar de forma legal. Se você não me conhece aqui, corre lá no meu canal do YouTube e maratona tudo que tem por lá. É claro que escolher o tipo empresarial e regimes tributários corretos antes de iniciar as suas atividades é muito importante para evitar problemas futuros. E isso sempre deverá ser analisado e planejado em conjunto com o seu advogado e contador de sua confiança. Mas é claro que nada é para sempre. Acaso seja verificado que o modelo escolhido não é o mais adequado, calma, é possível corrigir, trocar, enfim, se reorganizar. Inclusive, em tempos de crise, há uma tendência de se realizar algumas operações como forma de reduzir custos ou manter os produtos mais competitivos, ampliar a distribuição dos produtos, por exemplo. Por isso, existem diversas operações societárias que são procedimentos para reorganizar a estrutura das empresas, com o objetivo de dar ao empresário as condições necessárias para poder evoluir e adaptar os seus negócios às novas necessidades que forem surgindo. Essas operações podem ter diversos objetivos, como aumentar o capital da empresa, aumentar faturamento, adquirir uma tecnologia nova ou diferente, ingressar em um novo tipo de mercado, lançar novos produtos, etc. Elas são estratégias que o empresário pode se utilizar para evoluir, para melhorar. E elas são a fusão, a cisão, a incorporação e a transformação. A fusão é quando uma ou mais empresas se unem com o objetivo de formar uma nova empresa. A incorporação é a operação na qual uma sociedade é absorvida por uma outra. E essa sociedade que foi absorvida deixa de existir, permanecendo existente somente a sociedade incorporadora. Já a cisão é quando uma empresa se divide e transfere parte do seu patrimônio para uma outra empresa, por exemplo. Ou então essa parte que foi dividida gera uma nova sociedade. E por fim, a transformação é a operação na qual uma empresa altera o seu tipo empresarial, por exemplo. Uma sociedade limitada se transforma em uma SA, uma sociedade anônima. Vale lembrar que não se admite essas operações em empresas individuais, a MEI, por exemplo. E também que em caso de transformação, a empresa individual é baixada, ou seja, extinta e é criada uma nova empresa na nova modalidade escolhida. Importante acrescentar que todas essas operações geram consequências e responsabilidades jurídicas, como por exemplo a sucessão de todos os direitos e obrigações das empresas anteriores. E ainda que o CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, tem a função de fiscalizar todas essas operações, a fim de evitar qualquer dano à sociedade e ao consumidor. Então não percam os próximos programas. Um grande abraço e até lá! Mulher no exercício do poder.
São felizes? Eu sou Fran Muraca, estudiosa da ciência da felicidade. Hoje quero dividir com vocês o estudo científico de Eva Jonathan, da PUC do Rio. Ela fez uma reflexão sobre a relação das mulheres com o poder. Isso foi feito embasado em uma síntese de observações realizada em diferentes estudos sobre empreendedorismo feminino. Tendo em vista o desafio da escolha do empreendedorismo, analisa-se as motivações das mulheres para empreender, as consequências, as dificuldades enfrentadas, além das estratégias utilizadas para lidar com as demandas vinculadas à multiplicidade dos papéis femininos. O exame das características de lideranças observadas em empreendedoras revela que elas tendem a construir redes sociais e a exercer o poder com os outros e não sobre os outros. Além disso, no comando de seus empreendimentos sociais, evidencia-se que as mulheres exercem o poder em prol de mulheres, objetivando empoderá-las e promover sua inclusão profissional e social. Com isso, provocam significativas mudanças sociais, econômicas e culturais. Face a indicação de Freud. Afinal, o que as mulheres querem? As mulheres identificam oportunidades e geram algo inovador sob condições de incerteza, assumindo os riscos daí envolvidos. Persistência, visão de futuro estão presentes nesse processo, que resulta na criação de um empreendimento novo, de uma nova forma de realizar um trabalho. Na pesquisa, Eva diz que, embora as empreendedoras reconheçam certos custos e desgastes, tais como uma pesada carga de trabalho que lhe deixa pouco tempo para cuidar da família e de si e afeta o seu lazer, o exercício do empreendedorismo resulta predominantemente em bem-estar subjetivo. Nesse sentido, são enfatizados a imensa satisfação pessoal e o sentimento de autorrealização, levando as empreendedoras a construir uma autoimagem de vencedoras. Como empreendedoras, possuem maior liberdade de ação e possibilidade de satisfazer seus interesses pessoais, assim como maior autonomia e poder de decisão, circunstâncias que causam prazer e elevam a autoestima. Parafraseando o depoimento de uma empreendedora social, pode-se bem resumir a questão: o melhor investimento para transformar a sociedade é investir nas mulheres. Com isso, percebe-se que a comunidade feminina no comando eleva o poder do entorno, trazendo muito mais prazer e bem-estar aos envolvidos. Eu sou Fran Muraca, estudiosa da ciência da felicidade. Até a próxima! E Yara Souza, minha querida, me conte aí, qual é a revolução que você está fazendo aí no teu cantinho? Conta pra gente. O quanto as mulheres evoluíram, né? Estamos passando por uma fase aí de revolução feminina. O quanto somos diferentes de como se comportavam nossas avós, bisavós e até mães. Aquela figura feminina que a mulher é apenas a dona da casa, aquela que tem que cuidar dos filhos, que não pode trabalhar fora, que não pode ter os seus objetivos próprios alcançados, mas trabalha sempre em prol da família. Eu não acredito que isso tenha mudado, porque já é de nós esse cuidado materno, esse cuidado feminino, mas eu acredito grandemente que ganhamos um espaço jamais deslumbrado pelos nossos antepassados. Quem imaginaria que uma mulher poderia alcançar cargos tão altos em uma empresa, que poderia conciliar os seus papéis, assim como nós falamos aí em um programa passado, né, de você conciliar a mãe, a esposa, a empresária. Quem imaginaria que isso poderia ser possível? E é possível para nós. Mas é sempre um mar de rosa? Será que essa nova fase que nós mulheres estamos passando por ela também não carrega suas perdas? Né? Temos aí a parte boa, mas também temos aquela parte mais complicada, que a mulher ela vai possuir essa sobrecarga, né, de ter que conciliar todos os seus papéis e ser cobrada da sociedade a todo momento para que consiga fazer todos esses papéis com perfeição.
Para o nosso futuro, eu particularmente acredito que a mulher ela vai alcançar mais espaço ainda, que nós vamos ter uma igualdade de gêneros. Talvez até ela se sobreponha um pouquinho mais, porque no mercado de trabalho, por exemplo, as empresas já descobriram o talento que a mulher tem, a delicadeza, o cuidado, a facilidade de comunicação. E com isso estão colocando, tem empresas que no seu quadro de funcionários tem mais mulheres do que homens. Eu vou citar, por exemplo, a minha. Nós temos lá uma média de 70%, 80% do quadro de colaboradores formado por mulheres. Porque não que falte esses talentos nos homens, é porque as mulheres elas conseguem completar o espaço de trabalho com muitos itens que às vezes faltam nos homens. Então eu acredito que os dois gêneros eles se completam. E sou super fã da igualdade de direitos, né, entre elas. Por futuro, eu penso que a mulher ela vai estar conquistando ainda mais o seu espaço, chegando até a locais, a lugares, a status dentro da sociedade, a cargos que infelizmente ainda é ocupado por homens. Mas isso daí acredito que é pouco período de tempo, a gente já vai estar conquistando esse espaço. É fácil? Não é fácil, né? Da mesma forma que a gente carrega esse privilégio de poder sair, trabalhar, esse prazer, porque isso para mim é um prazer, né? Apesar que muitas conseguem se sentir felizes e isso é excelente, exercendo o seu papel dentro do lar, porque de repente o seu esposo já trabalha, já tem uma renda que consegue sustentar, ela consegue se dedicar mais aos filhos e tá fazendo algo que é prazeroso para ela. Mas para muitas mulheres não era prazeroso, para muitas elas amariam, né, sair, poder ter seu próprio salário, ter seu próprio dinheiro, comprar suas próprias coisas, que não tiveram essa oportunidade por muito machismo aí no nosso antepassado. E hoje as mulheres têm essa possibilidade, aquelas que querem conquistar o mercado de trabalho, conquistar os seus objetivos e ser protagonistas da sua própria história. Esse é o universo feminino, essa é a revolução que o mercado está passando, que nós, mulheres, estamos ganhando poder de escolha. Eu acho que esse é o ponto mais importante, nós termos esse poder de escolher, ou eu vou correr atrás dos meus objetivos, ou eu vou alcançar, ou eu posso ficar em casa e tá tudo bem. Tá tudo bem, eu sou reconhecida por aquilo que eu sou, porque eu sou protagonista da minha própria história. E logo em seguida, Sebrae Delas, isso mesmo, você está iniciando um negócio? Sebrae, Casa do Empreendedor, corre lá. Tem uma trilha sensacional do Sebrae Delas, eles estão te esperando de braços abertos para que você atinja o sucesso. Olá a todas do Agora Que São Elas, meu nome é Ângela, sou analista de negócios do Sebrae São Paulo e esse é um vídeo convite para você que segue aqui o Agora Que São Elas, que acompanha essa programação, para participar do Sebrae Delas, um movimento de incentivo, de fomento ao empreendedorismo feminino, tá? É uma capacitação, uma jornada de 13 horas de conteúdo sobre gestão e inteligência emocional e mais 1 hora de mentoria gratuita e individual para você ter seu momento para falar do seu negócio, da sua ideia de negócio, tá? Você, mulher que está pensando em empreender ou que já empreende, que tem um negócio há algum tempo, está convidada a participar. É um programa online, gratuito e aulas ao vivo. Beijo, meninas! Adorei! Diz uma coisa pra gente. A pandemia trouxe a arena doméstica de volta, tá? Eu costumo dizer que empresário só tem o feminino agora, os últimos 30 anos. Se você entrasse no dicionário, só tinha empresário, não tinha empresária. E nos anos 90 acontecia bem isso. Você fazia uma reunião em casa, ficava a galera, né, de um lado, a galera do outro, e quem fosse ali invadisse, tomava o espaço e já era mal visto. Como para vocês essa revolução interferiu também naquilo que a gente chama de estereótipo criado de eu tenho que ser exemplo para tudo que eu faço, exemplo bom?
Eu tenho muitas clientes mulheres, muitas. E na pandemia, uma das principais queixas, de fato, foi o acúmulo de funções em casa e, principalmente, aquela mistura, né, de papel de mãe, papel de empresária, muitas vezes. E regressão? Regressão do outro, do maridão. Do maridão, né? Então, assim, foi comum, né, assistir muitos conflitos nesse período, porque as pessoas passaram a conviver de uma forma mais próxima, né? Então, assim, e aí entra o estereótipo de que a mulher ela tem que dar conta de tudo, né? Tem que dar conta da criança, tem que dar conta do papel de dona de casa e outras coisas. Mas será que tem que dar mesmo? É essa que é a questão, né? Por que tem que dar? Muitas vezes a gente acaba acostumando com esses padrões e a gente não se dá conta que eles estão vindo ali dos nossos antepassados. Isso. Daquilo que alguém ensinou para a gente do que é certo ou errado. Então, quando a gente fala tudo isso, é justamente para gerar esse questionamento interno, né? De, será que isso é certo? E por que é certo? Está fazendo bem? E eu acho que tem muito a ver com todo mundo aqui, Rita. A gente sabe que tem maridos até hoje que não permitem que as esposas tenham contas bancárias. E a gente sabe que isso foi institucional, né? Teve lá que a mulher não tinha direito à herança, que tinha que ter um tutor caso ela ficasse viúva e tivesse que receber uma herança. Então, você que fala de finanças, como que você está enxergando a mulher nesse mundo hoje em dia? Olha, essa ideia de que a mulher não pode ter uma conta corrente, que não pode mandar no dinheiro dela, eu acho que nem sei que século que é isso, mas assim, não pode de jeito nenhum, né? Acho que a autonomia da mulher cresceu bastante e ela tem que ser mais ousada ainda. O número de CPFs femininos na Bolsa de Valores a partir da pandemia explodiu. Uau. Explodiu. Presta atenção, hein? Agora, também não adianta entrar na Bolsa de Valores sem saber o que está fazendo, mas tem que ser ousado. O que acontece aqui? Hoje em dia, muitos homens perderam o emprego, né? E a mulher passou a sustentar a casa. Então, aconteceu com muita gente se vê forçado a romper esses padrões e vai ter que ter humildade de ambos os lados, né? Quer dizer, o marido vai ter que ser humilde e rever como é que... Aliás, não é? O marido fala assim, como é que ela dava conta das crianças, da roupa, da comida, né? Teve que aprender isso. E a mulher, por sua vez, valorizar o seu passe e entender que tinha que chegar em casa e também negociar ali a situação com o marido e não se ver, né, no papel de ter que ir lá lavar a louça, ou seja o que fosse. Como é que a gente faz para colaborar com o outro dentro desse contexto? Mas ter conhecimento das próprias finanças, conhecer os aplicativos, ir lá discutir com o gerente. Mulher discutindo com o gerente, normalmente, também acaba perdendo se não for muito bem instruída, se não subir no salto. Suba no salto e fala assim, você resolve o meu problema, senão eu vou chamar a minha advogada. Faz isso. E, Mônica, saúde, que é tua praia. Durante muitos anos, a mulher cuidava da saúde da família inteira e a dela ficava para trás, né? E a gente percebe aí na história de muitas mulheres que morreram jovens, né? Porque estavam como cuidadoras, você que tanto fala disso, né? Como que você está percebendo a mulher hoje cuidando da saúde, mas não só da saúde estética, que a gente também é muito estereotipada por isso, né? Nossa, só cuida da estética, é fútil, né? Não, como que as mulheres estão cuidando da saúde mesmo, de verdade? Olha, Kátia, por conta da internet, muitas pessoas puseram para fora, né, a serviço de outras, uma condição profissional nesse segmento. Então, hoje você tem coach, né? Até se brinca que existe coach para tudo, mas hoje se tem coach /objetivo, né? Então, por exemplo, coach de emagrecimento. Não é somente a nutricionista, às vezes é a fisioterapeuta ou a professora de educação física que foi para uma área de educação alimentar e conseguiu incentivar o exercício, mesmo que dentro das quatro paredes da casa. E isso faz com que a mulher da própria casa, administrando tudo, também continue servindo os outros. A questão da saúde piorou, porque, embora o aumento dos deliveries favoreceu os restaurantes de comidas rápidas, as comidas rápidas que chegam nas casas não têm qualidade saudável. Tá. Elas têm muita farinha de trigo, e a farinha de trigo é um veneno. Mas eu queria lembrar algo
que vai contra a saúde agora, na contramão, que é a respeito do que aconteceu na pandemia através de um dado do SEBRAE. O SEBRAE, em abril de 2020, levantou um dado de que 73% do orçamento doméstico da responsabilidade financeira dos lares vinham de mulheres, porque muitos homens perderam o emprego. Tá. E eu sei esse dado porque isso me moveu a iniciar uma campanha chamada Alimente o Amor. E aí, através de amigos e voluntários, eu consegui fazer arrecadação de alimentos e distribuição. E isso é um dado muito importante porque esse número se mantém. A mulher que antes era auxiliadora do lar, trazendo também uma renda extra, hoje ela se torna a principal responsável financeira dos lares. E sexo, Eli? As mulheres se libertaram mesmo? Ou ainda é bem tabu? É isso que eu ia falar. Eu tenho um olhar bem peculiar para essa questão de como que está a mulher da modernidade. Eu vejo uma mulher muito ainda adoecida. Tá. Então, olha quantas coisas a gente colocou aqui de avanços, mas ainda tem a questão do não se apropriar. E quando a gente fala de sexualidade, então, tem uma pesquisa da USP, 2017, onde foram entrevistadas 3.000 mulheres e 50% dessas mulheres não têm desejo e não têm prazer sexual. Então, como assim? Hoje a gente tem internet, hoje a revolução sexual aconteceu, todo mundo acha que todo mundo entende tudo, as informações estão aí, mas 2017, 50% de 3.000 mulheres não têm prazer sexual. Então, olha o adoecimento. E nem se interessam por ele, né? Que é outra coisa. Então, você acha que vem isso? Eu acho... Então, aí eu queria pegar isso. Eu acho que vem muito da criação. Porque, falando agora da minha experiência, meus pais nunca falaram de sexualidade para a gente. Nem de sexo. Eu nunca ouvi falar, na minha adolescência, até os meus 18 anos, sobre anticoncepcional. Mas não era porque minha mãe não sabia nada, ela tinha vergonha de falar. Porque a minha mãe, ela perdeu a minha avó quando ela era adolescente, com 13 anos, e ela cuidou dos 7 irmãos dela, virou mãe de 7 irmãos. Então, a minha mãe, ela não tinha referência nenhuma de sexualidade, de feminilidade. Tanto que depois, quando eu cresci, foi um processo duro para fazer as pazes com o meu feminino. Porque a gente cresceu naquela questão do masculino, de fazer, de trabalhar, de acontecer. Então, o feminino nunca foi trabalhado na minha casa. A minha mãe, ela, né, não que não era vaidosa, mas, por exemplo, o máximo que ela fazia era passar uma basezinha na unha. Não usava batom, entende? Então, a gente não desenvolveu isso. Então, quando você cresce nessa referência, né, de valores dos seus avós, ou da mãe e do pai, por exemplo. Então, meu pai, a gente tinha um medo de engravidar, por exemplo. Então, ele falava, filha minha, se engravidar, vai para fora de casa. E isso fez com que, né, criasse aí uma crença, por exemplo. Sim. A minha irmã engravidou muito tarde, já depois dos 40. Eu tenho 41, não tenho filhos ainda, mas está bem resolvido já. Mas é uma questão que você vê, o tempo passa, né, e eu acho que vem muito disso, das referências que você tem quando você cresce. Né? Então, tem assuntos que até um determinado momento da minha vida, eu tinha vergonha de falar, eu tinha vergonha de me expor, eu tinha vergonha de me aparecer um pouco, sabe? Minha mãe, meu pai é extremamente ciumento, né? E a minha mãe, ela se vestia assim toda escondidinha para não. Então, e aí eu cresci, eu e minha irmã trabalhando, e a gente desenvolve inconscientemente o lado masculino. Aí era mais calça, era mais roupa larga, era tênis. E assim, só complementa. Eu acho que até vai um pouco além, aquela coisa da mulher não chamar atenção. Não, né? Chamar atenção. Algo muito conservador. Totalmente. Né? Você não pode passar um batom. Totalmente. Ou colocar um brinco bonito,